Hello guys, my name is Jason, I am 20 years old and today I'm here to talk to you about my experience with English, okay? But first of all, I'd like to say that I have never been abroad or overseas, as you prefer. So let's start. Bom, olá pessoal, meu nome é Geisa, eu tenho 20 anos e hoje eu tô aqui para contar um pouco para vocês, conversar um pouco com vocês, né, sobre o meu aprendizado de inglês. Eu ainda não terminei ele, óbvio, porque eu acho que quando a gente estuda um idioma novo, a gente nunca pode parar de estudar. Caso contrário, a gente vai ficando para trás. Então, nesse vídeo, eu vou tentar resumir ao máximo tudo que eu quero comentar aqui com vocês, né, para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo. Primeiro de tudo, o que eu quero dizer é que eu sempre odiei inglês. Eu nunca gostei de estudar inglês. Pra mim era um bicho de 7 cabeças. Aliás, pra mim tinha 8 na época, né? Eu sempre tive dificuldade com o inglês, desde o ensino fundamental até o ensino médio. No ensino fundamental, todo mundo sabe, né, que nas provas a gente tem aqueles textinhos básicos com o verbo auxiliar no presente, verbo auxiliar no passado, os verbos no infinitivo e aquele vocabulário bem básico mesmo que a professora ou o professor sempre passa pra gente. Mas assim, eu nunca tive facilidade, na época eu nunca tive facilidade com o inglês. E as minhas notas, consequentemente, eram péssimas. Isso me deixava muito chateada, porque, cara, sabe, era muito difícil pra mim entender determinado conteúdo do inglês. Ou às vezes a professora poderia falar aquilo 1000 vezes. Eu escutava 1000 vezes, mas não adiantava. E todo mundo sabe que o inglês de escola não é um inglês abrangente. O inglês de escola é aquela coisa bem basicona mesmo, pra você ter uma ideia do que é que você está estudando. E todo mundo quer ter um inglês abrangente um dia na vida, né? Então, dessa parte, o que eu tinha pra dizer era isso. Já no ensino médio, a coisa ficou um pouco pior, porque o meu professor, ele sempre colocava textos, né, de vestibulares nas provas. Por exemplo, textos do ITA. Então, vocês já podem imaginar o quão difícil era. E aquilo me deixava muito brava. Eu não tinha vocabulário. Eu não sabia praticamente nada de gramática, nada mesmo. Então, como que eu fazia para resolver a prova? Bem, eu não resolvia. Por isso, eu tinha péssimas notas. Também, né, no colegial. Só que o tempo passou. Quando eu tava no terceiro colegial, eu tinha uma amiga que fez o intercâmbio pro Canadá. E quando ela voltou, ela começou a me ensinar várias expressões e palavras em inglês. E aquilo foi me motivando bastante a procurar determinada escola de idioma, né? E hoje, atualmente, eu estudo na Wizard. Já faz 2 anos e alguns meses que eu tô aprendendo inglês. O próximo livro que eu entrar já no meio do ano que vem já vai ser o avançado. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que, primeira coisa, se você acha que o teu inglês é ruim, você tá se sentindo desesperado porque você acha que não sai da estaca zero e coisas do tipo, calma, não se desespera. Nada nessa vida é impossível. Tem como você aprender o inglês. Porém, se você fosse mais íntimo com o idioma, mais íntimo no sentido que eu digo assim, gostasse, porque eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de aprender inglês. E hoje, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender inglês. Na verdade, eu sempre gostei de português e aprender sobre a gramática do português. Então, pra mim, é um prato cheio aprender o inglês e a gramática inglesa. Eu sei que todo mundo fala, mas o speaking é uma das habilidades mais cobradas. Sim, ele é uma das habilidades mais cobradas, principalmente no mercado de trabalho, eu acredito. Porque ou você fala, ou você fala. Você tem que falar. Principalmente se você trabalha numa empresa e etc. Então, só que assim, cara, você não pode escrever da forma que você fala. Então você tem que ter em mente que estudar um novo idioma não é só o speaking ou o listening que você tem que treinar mais.
na minha opinião, eu acho que você tem que ponderar todos os 4 itens, né, do aprendizado de algum novo idioma e dar um jeito de aprender esses 4 de uma forma assim equilibrada, porque não adianta você saber falar, mas você não saber escrever, porque provavelmente quando você estiver no seu serviço, ou sei lá, dando aula, não sei o que você aí que está assistindo meu vídeo faz na sua vida. Provavelmente você vai ter que escrever em inglês. E para escrever, você não pode escrever da forma errada. Agora, dicas que eu gostaria de dar para vocês. Quando eu comecei a aprender inglês, eu utilizava aquele site Livemotion, que todo mundo conhece, né? Que é um site onde você pode aprender vários idiomas. Tem várias línguas lá, cara, que eu nem conheço. É muito idioma, sabe? Muito. E assim, lá você pode encontrar pessoas do mundo todo. Ou você usa mesmo, sei lá, o Interpause, mas o Interpause é só para você manter um contato, não é para você aprender como Livemotion. E quando eu utilizava esse Livemotion, esse website, eu conheci um rapaz dos Estados Unidos e atualmente ele mora no Canadá, porque ele estuda ciências náuticas lá. E na época, quando eu conversava com ele, era contato via MSN, então já faz um belo de um tempinho já. E tudo que eu falava, eu sempre perguntava pra ele se estava certo. E o que eu falava, eu pedia pra ele me corrigir, caso estivesse errado. Então ele fazia isso o tempo todo, ele me corrigia o tempo todo, porque era uma coisa que eu pedia pra ele fazer, entendeu? Porque às vezes você tá conversando com o estrangeiro, e o estrangeiro, principalmente americano, às vezes o cara fica te corrigindo e você acha chato. Mas não, quanto mais a pessoa te corrige, sim, às vezes no começo é chato, mas quanto mais a pessoa te corrige, mais você aprende. É isso que você tem que ter na sua cabeça. Então, sim, primeira dica. Fale muito com estrangeiros, porque o contato que eu tive com esse menino dos Estados Unidos deu um up no meu inglês. Tipo, realmente, um up, porque eu melhorei muito meu vocabulário, a forma como eu falava, a forma que eu escrevia, desculpa, e aprendi várias gírias, coisas do gênero. Outra dica que eu queria dar pra vocês é, se vocês têm em mente em procurar uma escola de inglês, sim, tudo bem, procure uma escola de inglês, mas não vai com aquele pensamento de que você vai sair fluente em 6 meses, porque a maioria das escolas de inglês, hoje em dia, tem essa mania de falar, se você fizer a matrícula, a gente te deixa fluente em 6 meses. Cara, não cai nessa. Isso é conversa fiada, sério mesmo. Promessa falsa. Isso não existe. Sério. Outra coisa que eu queria falar se você aí tá vendo meu vídeo, tá se sentindo desmotivado, ou achando que seu inglês não sai da estaca zero, que seu inglês é literalmente ruim, cara, não se desespere. Até mesmo para as pessoas que não gostam do inglês, sabe? Não se desespere, porque nada nessa vida é impossível. O tempo passa e a gente vai aprendendo mais coisas. O tempo faz com que o nosso aprendizado melhore muito. Eu acredito que sim, pelo menos. Então não se desesperem, porque hoje, depois de estudar durante 2 anos e conversar com estrangeiros e tal, vale muito a pena, porque é uma coisa, cara, é uma coisa que ninguém vai poder tirar de você, entendeu? Você sabe aquilo e pronto. Então, pra você que estava se sentindo desmotivado ou está ainda, não perca a esperança, porque eu também odiava inglês e hoje em dia eu não odeio mais. Aliás, é um prato cheio pra mim estudar o inglês. Eu amo gramática inglesa, por exemplo, no caso. E é isso que eu queria dizer pra vocês, sabe? Desculpa pelos meus né? Porque eu falei demais e tal. Mas é isso aí, gente. Não desistam. Continuem perseverando, porque practice makes perfect, né?
A prática leva à perfeição. Para tudo nessa vida tem um jeito. Acreditem nisso. E eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, né? Contando sobre a minha experiência com o inglês. Tchau e obrigada!